Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de biologia. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a composição química dos seres vivos, começando pela água, tá certo? Bom, a água, vocês já sabem, né? A fórmula química da água é H2O, né? Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A água é a substância química mais abundante em todos os seres vivos, tá? Todos os seres vivos são constituídos por água. Aqui tem um gráfico ilustrando a quantidade de água, né, que cada ser humano possui. Cada autor fala uma porcentagem, mas esses valores são sempre aproximados, tá, pessoal? Esse autor, ele fala que o ser humano tem cerca de 75 a 85% de água, tá? É, isso, a quantidade de água é maior quando a gente é bebê, né? Quando o ser humano ainda é novinho, e vai diminuindo à medida que ele vai envelhecendo, tá? Já ouvi alguns autores também que colocam um valor de 60% em média, tá? Que cada ser humano possui no seu corpo. Aqui a gente mostra também a porcentagem de proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e outras substâncias, mas dá para perceber claramente que a água é a substância mais abundante, né, nos seres vivos. Bom, função da água, na verdade, funções. A água desempenha diversas funções nos seres vivos, tá? Primeira coisa, gente, todo mundo já deve ter ouvido falar que a água é o solvente universal. Por quê? Ela dissolve a maior parte das substâncias, né? Então, isso faz com que ela garanta um meio propício para a realização da grande maioria de diversas reações químicas, tá? A maior parte das reações químicas, para acontecer, elas precisam estar, os componentes, os reagentes precisam estar dissolvidos em água, tá? Não necessariamente na água, né? Pode ser um outro solvente, mas a água é uma substância muito importante para que diversas reações químicas aconteçam. Uma segunda importância da água para os seres vivos é que ela é utilizada para alimentos, né? Todo ser vivo, ele excrementa os resultados do seu metabolismo de alguma forma. E a maioria deles excrementa utilizando a água como fator para veicular essas substâncias químicas tóxicas para fora do corpo, né? Só para vocês terem noção, a nossa urina, a urina humana, é composta 95% só de água, né? O restante são as nossas escórias metabólicas, tá? Então, é muito importante a água para eliminar as substâncias tóxicas do nosso organismo. Outra importância da água, ela é um dos componentes principais do plasma sanguíneo, né? Então, ela é utilizada para o transporte tanto de nutrientes para as nossas células, quanto de oxigênio, né, das células que também fazem esse transporte do oxigênio e de sais minerais por todas as células. Além disso, ela também coleta o resultado do metabolismo de cada uma das células para levar até os rins, onde essas substâncias serão filtradas e eliminadas por meio da urina, tá? Então, é importante também a água para o transporte de substâncias, tanto de nutrientes, quanto de gases, quanto de escórias metabólicas pelo corpo. E, finalmente, a água também é importante para o nosso controle da temperatura interna, né? Nós, seres humanos, os mamíferos em geral, eles têm a temperatura constante, né? Eles mantêm a sua temperatura corpórea constante. Então, quando a gente faz uma atividade física intensa e a nossa temperatura interna aumenta muito, o que a gente começa a produzir? O suor, né? A gente começa a produzir o suor, que o principal componente do suor é a água. E o que o nosso corpo faz para se proteger, né? Esse suor que a gente produz rouba o calor do nosso corpo e o suor se transforma em vapor de água, né? Esse processo de vaporização do suor faz com que o nosso corpo resfrie, mantendo dessa forma a nossa temperatura corpórea interna, né? E evitando que as nossas enzimas desnaturem e a gente morra, né? Pelo excesso de temperatura. Bom, finalmente, pessoal, as substâncias, elas podem ser classificadas de acordo com a sua afinidade ou não
pela molécula de água. Substâncias que têm afinidade pela molécula de água são chamadas de substâncias hidrofílicas. E aqui eu estou representando um material hidrofílico, né? Vocês podem ver que uma gotinha de água se espalha facilmente nesse material, né? Por quê? Porque ele tem afinidade com a água. A própria palavra já indica o que é uma substância hidrofílica, né? Filia significa amizade, né? Então, substâncias hidrofílicas são aquelas que têm amizade, entre aspas, com as moléculas de água, que têm afinidade com as moléculas de água. Agora, a substância hidrofóbica, né? Fóbico, fobia, medo, né? Substâncias que têm medo, entre aspas, de água, não têm afinidade pela molécula de água, né? Aqui eu estou mostrando um material hidrofóbico. Vocês podem ver que essa gotinha de água que eu coloquei aqui não se espalhou por essa membrana, né? Por esse material. Bom, tá certo, pessoal? A gente finaliza aqui esse vídeo curtinho sobre a água, tá? Espero que vocês vejam os próximos vídeos que falam sobre as diferentes substâncias que compõem os seres vivos. Beijo, até a próxima aula.